paz do Senhor, povo de Deus. Vamos dar início ao capítulo 7 de 1 Coríntios, amém? Chama aí a presença do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, que eu vou chamar daqui. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Pai. Vem colocando, Pai amado, Pai querido, sobre a nossa mente, tanto física como espiritual, revelando o oculto, profundo e escondido, nos faça compreender a tua palavra. 1 Coríntios capítulo 7 diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a vida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas não tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento neutro, por algum tempo, para vos aplicareis a oração. Aplicareis a oração, isso mesmo. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tendes pela vossa incontência. Digo, pois, isto como que permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não apartar do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consiste em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consiste em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, o vosso filho seria imundo, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes a mulher se salvará teu marido? Ou de onde sabes o marido se salvará tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um com o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. A incircuncisão é nada, e a incircuncisão não é, mas se a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém,
o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da insistente necessidade que é o bom para o homem e está assim. Está ligado à mulher. Não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Toda vida os tais terão atribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher seja como se não estivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não pusessem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa, e bem quiseram eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do solteiro, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como hão de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enalçar, mas para o que é decente e convivente, para os unides ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga, que trate dignamente a sua virgem, se estiver passado na flor da idade, e se for necessário que faça tal o que quiserem, não pecam, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar na sua virgem, faz bem, de sorte que há de em casamento faz bem, mas o que há não dê em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado e ficar assim segundo o seu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8 diz assim: Ora, no tocante às coisas santificadas aos ídolos, sabemos que todo temos ciência, a ciência enche, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, assim que também ao comer das coisas santificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é como o mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguma que se chame Deus, porque no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, toda vida para nós há um só Deus, o Pai, de quem e tudo e para quem nos vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual somos todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todas há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com ídolos coisas santificadas ao Senhor, e a sua consciência está fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te ver a ti, que tem ciência, sentado na mesa no templo dos ídolos,
mas será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas santificadas aos ídolos? E pela sua ciência parecer o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Mas que se uma já escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão se não escandalizasse. Amém? Irmãos, vamos prosseguir o capítulo 9 no próximo vídeo.